Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014! Ó amado Pai, aqui estamos nós, na Tua presença, Senhor. Nós viemos te buscar e invocar o Teu nome. Nós amamos o Senhor. Eu te amo e todos os dias, Senhor, tenho aprendido que oração deve ser como respirar. A oração é a chave que abre a porta da vitória para nós. Nem eu, nem ninguém, nenhum de nós podemos vencer se não for orando e buscando a sua face continuamente. Se o Senhor não estiver no controle da nossa vida, nós vamos fracassar. Se o Senhor não nos abençoar, não podemos ir além. A verdade é que nós dependemos totalmente do Senhor. É o Senhor que nos dá força, nos dá vitórias, nos dá ânimo, nos dá visão e nos ensina a caminhar. Nós estamos aqui no primeiro domingo da reunião das primícias, o primeiro domingo de 2014. Eu sempre me sinto muito abençoada de estar na sua presença, Senhor. Como diz sua palavra, como disse o Davi, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também ele não disse só isso, ele disse que ele queria morar todos os dias da vida dele na casa do Senhor, que eu possa morar. Então, ele tinha prazer nas coisas espirituais. Ele tinha prazer na sua presença, ele tinha prazer em te buscar, em te invocar. E eu tenho prazer, e eu creio que essas pessoas que estão aqui têm prazer nas coisas espirituais. Nós temos prazer nas coisas espirituais. Eu tenho prazer em invocar o teu nome. Para mim, o melhor lugar é a igreja. O melhor lugar é o altar. O melhor lugar é quando eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. A verdade é que o melhor lugar do mundo é onde o Senhor nos mandou estar. Esse é o melhor lugar do mundo. Às vezes as pessoas perguntam ou dizem, eu não sei o que eu devia fazer, isso, aquilo. Quando ela descobre o que o Senhor quer para ela e determinou para a vida dela e se coloca à disposição, então ela se encontra, ela se acha. Quando ela passa a viver com propósito, então a vida dela passa a ter sentido. O melhor lugar do mundo é onde o Senhor nos mandou estar, meu Pai. Esse é o melhor lugar do mundo. Então, que cada um possa procurar, como eu sempre falo, desesperadamente, se achar no Senhor e se posicionar. Porque à medida que uma pessoa vai se posicionando no Senhor, a vida dela vai fluindo, os caminhos vão sendo abertos, as coisas vão caminhando. E ainda que haja guerras e dificuldades, ela sempre prosperará. Essa é a verdade. Ela sempre vai prosperar. Jesus, eu te amo, porque entra ano, sai ano,
e eu continuo te amando mais. Eu percebo que eu te amo mais agora do que eu te amava outro dia, porque eu te conheço mais. Então eu te glorifico. Eu te glorifico pela liberdade em te servir, por não viver uma fé escrava, uma fé religiosa, uma fé emocional. Eu te glorifico por não viver uma fé que escraviza à base de tantas religiosidades e tantas coisas. Eu te glorifico por te conhecer e andar com liberdade com o Senhor, te servir em paz, sem viver sobressaltada. Eu posso te servir com tranquilidade, relaxar e te servir com tranquilidade, sem opressão, sem a opressão da religião. Ó Deus, que eu consiga avançar nisso e levar o maior número de pessoas a viver uma vida livre, sem a opressão da religião, com liberdade de te buscar, sem nenhum aprisionamento. Abençoa essa reunião, toma os corações, toma vidas, e que quando sairmos daqui, que possamos sair daqui mais maduros, mais crescidos, mais despertos, bem mais próximos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, nos cobre com teu sangue, nos purifica com teu sangue, lava mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Pensamentos e sentimentos que sejam lavados no Senhor. Eu quero repreender obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra a vida de cada um de nós, nossos familiares, a igreja, o Ministério Mudança de Vida, todo o nosso povo. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade. Em nome de Jesus, quebro obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós. Eu destruo em nome de Jesus. Eu quebro maldições, praguejamentos, rezas de feiticeiro, orações contrárias, maldições, sejam quais forem, eu destruo no nome de Jesus. Eu desfaço todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldições, praguejamento, seja o que for, eu destruo no nome de Jesus. E eu peço, nos cobre com teu sangue, cobre a cada um de nós com teu sangue, a igreja, o teu povo, o nosso pessoal, todos nossos familiares, põe anjos de guerra ao redor e nos proteja. Enche o teu povo de alegria, fortalece no espírito, fala aos corações, dá a direção necessária nesta reunião e que todos possam sair poderosamente abençoados, ó meu Deus, renovados, vivificados, com muita energia, prontos para avançar e viver muito mais no Senhor. Muito obrigada, Deus, obrigada por tudo, e assumo o controle da reunião, porque se não estiver aqui não tem sentido. Obrigada, amém. Amém, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diga comigo, escolha as suas batalhas. Ok. Então vamos para 1 Samuel 16, 14, depois vamos ler o 22 e o 23. O que eu não ler, porque a história é bem conhecida e sempre falamos desse assunto, porque é um assunto importante. Não é à toa que o Espírito Santo sempre traz para nós, porque é muito importante. 1 Samuel 16, 14, depois 22 e 23, depois eu vou para o 18, mas eu volto a falar. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, se retirou, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 22 e 23. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé.
Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Vamos para o 18. 7-11, depois o 28. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Diga isso aqui, fala isso comigo. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe, ou seja, ele ficou endemoniado em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa. Como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Eu vou puxar um pouquinho o Saul. Se você estudar a história dele, você vai ver um homem muito alto, e a Bíblia fala que os mais altos batiam no seu ombro, de aparência bonita, a Bíblia diz que ele era alto, bonito. Ele não tinha nada, tinha família, não era, parecia o que nós lemos, que teve uma boa criação. E foi ungido a rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E quando ele foi ungido, escolhido para ser o primeiro rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou na vida dele, seu coração foi mudado, e ele viveu uma experiência que virou um provérbio, diz a Bíblia. Saul profetizou entre os profetas, porque aquilo era uma coisa fora do comum. Isso era algo que acontecia somente na vida de quem era profeta. E no caso dele, ele teve o privilégio de Deus falar pela boca dele, como falava na boca dos profetas, e ele no meio de todos os profetas, o Espírito Santo tomou e ele profetizou, e aquilo foi uma honra, naquele momento, foi a maneira de Deus promovê-lo, além da unção de rei, para reinar em Israel. Então ele foi promovido, ele foi honrado e foi exaltado. Mas, nós vemos uma coisa, não adianta uma pessoa ter talento e não ter caráter. Não adianta nada Deus trabalhar tanto para erguer alguém e dar a ela condições dela viver uma vida abençoada e ela ter tudo, ter aparência, ter condições, estar num bom lugar, tem tudo. Mas se ela não trabalhar o interior dela, que é uma coisa que nós batemos muito, vencer é uma tarefa interna. E se você não trabalha o seu interior, você pode ter tudo aqui fora e todas as possibilidades de ser uma pessoa incrivelmente vitoriosa, que você vai acabar se sabotando e arruinando com a sua vida. Então, Saul tinha tudo na parte externa, mas interiormente ele não
não segurou o que Deus estava dando a ele. Ele não trabalhou o seu caráter. Ele era de natureza covarde, e a covardia dele era tão expressiva que nós vemos que por pouco ele se escondia. A opinião das pessoas pesava demais sobre ele. Tanto é que Saul é uma pessoa na Bíblia conhecida como um cara que viveu para agradar os outros. Porque Deus dava a ele uma direção e ele, por opiniões, ele fazia diferente. Ele não conseguia bater de frente e dizer assim: não, eu não posso fazer isto, porque Deus me mandou fazer assim. E então ele ele achava que ele podia conciliar as duas coisas. Levar Deus e as pessoas. Agradar, cai lá. Acontece que nessa ele desagradava a Deus. E à medida que ele foi desagradando a Deus, porque Deus dava a ele uma direção e ele fazia outra, Deus dava, ele fazia outra, o Senhor o rejeitou. E quando o Senhor o rejeitou, as atitudes dele fizeram com que o Espírito Santo saísse dele. Quando o Espírito Santo saiu, o diabo entrou. Porque você tem que entender que um lugar vazio é um lugar, e a partir do momento que o Espírito Santo não está mais controlando a vida de uma pessoa, o mal vai controlar. E esse espírito aqui, que entrou na vida dele, foi permitido por Deus, a Bíblia diz. Foi um espírito maligno que Deus permitiu que entrasse na vida dele. Porque ele não queria mudar. Então, para todo mundo, ele era o rei, ele servia a Deus, mas a verdade é que ele não obedecia a Deus, então ele não servia a Deus. Ele não fazia o que Deus mandava ele fazer. E isso foi roubando dele vitórias. E a maior delas foi o relacionamento dele com Deus. A presença do Espírito Santo na vida dele. Ele foi roubado. Mas ele sabotou com a vida dele. E chegou um ponto que o Espírito Santo saiu. E você sabe, se não sabe, eu vou trazer isso de volta a falar, que a nossa maior vitória é a nossa capacidade, é a capacidade de nos arrependermos. Se você não conseguir mais se arrepender, acabou sua vida. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele trabalhou tanto em desobediência a Deus, que chegou um ponto que quando o Espírito Santo saiu, porque você só pode se arrepender através do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir se arrepender. Você vai ter o que o mundo tem, remorso. Então, você está num problema, numa coisa, você chora, você lamenta aquilo, porque aquilo pesa a alma, aquilo está te angustiando, mas você não consegue realmente se arrepender, porque arrependimento significa mudança. E se você não muda, é porque você não se arrependeu. E é isso que aconteceu com Saul. Se você ler a história dele, você vai ver que por diversas vezes ele chorou, ele caiu de joelhos, ele até ofereceu sacrifício ao Senhor, mas ele não mudava. Então, aparentemente, ele apresentava mudanças, mas não eram mudanças de verdade. Era apenas o momento em que ele estava angustiado, desesperado, por causa das situações. Ele era corrigido por Deus, por Samuel. Mas ele não mudava. Passava o momento da aflição, ele voltava a fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então é aquele tipo de pessoa inconstante. Ele não era constante, ele não era contínuo. Ele era um sujeito volúvel, tinha um espírito volúvel, trabalhava com a incredulidade,
Porque Deus dava a ele uma direção e ele ia lá fazer outra. Era uma covardia tão grande que ele não vencia, ele não trabalhou para vencer aquilo. Onde levava ele a mentir e segurar uma mentira até não ter mais jeito. Tem situação aqui que ele segurou uma mentira até não ter mais jeito. E o Samuel foi falando, só quando não teve mais jeito é que ele admitiu, e ainda admitiu assim, tentando arrumar uma explicação para aquilo, uma justificativa. Só que não teve saída. Ele era um fraco, covarde, mentiroso, que tentava segurar uma situação até as últimas consequências. E aí, quando não tinha mais jeito, ele arrumava uma desculpa. Ele tentava justificar o porquê que ele tinha feito aquilo. Acontece que Deus nunca aceitou justificativas. Ele estava errado, estava errado. Deus tinha dado uma direção, era aquela direção. E à medida que ele foi se perdendo, ele perdeu, o Espírito Santo saiu dele. E aí um demônio passou a dominar a vida dele. Ele continuava sendo rei? Continuava. Só que um homem sem o Espírito de Deus. E aí, além de fazer tudo aquilo que estava errado, que é errado, não estava não, é errado, ele tirou, porque ele era um sujeito desfocado. O foco dele tinha que ser os filisteus. O inimigo dele, os inimigos eram os filisteus. Ele tinha que liderar para Deus, liderar para o povo, liderar o país. E ele desfocou. Então, o inimigo dele passou a ser alguém que nunca foi inimigo dele. E ele deixou de liderar o país e lutar pelos interesses de Deus para lutar pelos dele. Então, era uma escolha errada atrás da outra. Ele era um sujeito tão fraco, que você vê que quando ele estava oprimido, quem estava lá ajudando, apoiando ele, que ele só tinha alívio com a presença de Davi tocando a harpa. E foi exatamente contra o Davi, em função de sentimentos miseráveis, que ele se voltou. E ele passou a perseguir o Davi de uma tal maneira, e fez dele o seu maior inimigo, sendo que Davi nunca foi o seu inimigo. Nunca foi. Então ele transformou o Davi no maior problema da vida dele, sendo que o maior problema da vida dele era ele mesmo. A insegurança, o medo, a fraqueza, a sua incredulidade, a sua falta de disposição em trabalhar o seu caráter. Um orgulho absurdo. E aquilo foi desgraçando com a vida dele. Você vê que quando ele ficava... Por que as pessoas fazem coisas loucas? Possessão. Quando ele ficava endemoniado, e como a Bíblia diz, em transe, ele tentava matar o Davi. Por quê? Porque o que estava nele odiava o Davi. E fazia com que ele odiasse o Davi. Alguém que nunca foi inimigo dele. Porque era uma maneira de... O Saul não estava vendo que ele estava destruindo com a própria vida. Apesar dele estar lutando para destruir com Davi, ele estava destruindo era com a vida dele, com o chamado dele, com o ministério dele, com o reino dele. Porque à medida que ele passou a lutar contra o Davi, ele parou de lutar contra os filisteus. Que é o que acontece com muita gente. Quando ela começa a lutar contra pessoas, ela para de lutar contra o diabo. E aí o diabo vai ganhando força, como os filisteus foram ganhando força no país e tomaram conta do país.
Contra o Golias ele não lutou. Ele ficou 40 dias escondido com o exército de Israel. Como eu já disse, tanto covardia como coragem são contagiosos. Você vê que o exército de Israel, sob a liderança do Saul, ficou escondido. O Golias fez o que fez. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Por que ele não enfrentou o Golias? O Golias era inimigo dele. Ele era o rei. Ele não enfrentou o Golias. Ele ficou escondido. A Bíblia diz que ele estava escondido. Mas contra o Davi ele lutou uma vida inteira. O sujeito que era apoio, que ajudava, que era aliado dele. Tudo que ele colocava nas mãos do Davi, o Davi fazia com habilidade. Então, o Davi, no governo dele, era bênção, era aliado, era apoio. O Davi não era problema para ele, muito pelo contrário. O Davi era uma peça importante, não só para a vida pessoal dele, porque quando ele ficava endemoniado, quem levava alívio para ele era o Davi, como para o exército de Israel e para todo o país. E por um sentimento miserável, por sentimentos miseráveis, é onde eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas não se dão conta o quanto ao se envolverem com ninharias, elas vão se tornando miseráveis. A ideia é que sejamos maiores por dentro do que por fora. O Saul foi se tornando uma pessoa miserável interiormente, fora ele era o rei. Mas dentro ele era um sujeito miserável. Fraco, covarde, mentiroso, inseguro, medroso, orgulhoso, invejoso. Leia a história dele. E um sentimento miserável vai atraindo o outro. Um sentimento miserável vai atraindo o outro. Um sentimento miserável vai atraindo o outro, que vai atraindo o outro, e daqui a pouco você se torna uma pessoa miserável. Quantos cristãos que são miseráveis? São egoístas, orgulhosos, inseguros, invejosos. Se viram contra pessoas que não têm o menor sentido por pura insegurança. Não estão dispostas a fazer o que aquela pessoa está fazendo para vencer, mas se incomodam com o sucesso dela. Eu sempre digo uma coisa: se você não está disposto a fazer o que o outro está determinado a fazer para vencer, então não fique incomodado, não se incomode. Tem gente que paga um preço para tudo, tem gente que não quer pagar preços. Porque tudo nessa vida tem um preço. Você não entra numa faculdade hoje e sai amanhã. Você vai ter que estudar aí, depende do curso, 4, 5, 6, não sei, anos, horas a fio. Você não vai vencer na empresa sendo o pior funcionário, mas o melhor para aquela empresa. Aquele que é solícito, aquele que faz o seu trabalho, aquele que não faz só o que foi mandado. Porque tem gente que mal faz o que for mandado, o que é responsabilidade dele. Tem gente que não anda uma milha a mais. Aí o outro anda e vence, porque toda pessoa que anda uma milha a mais, ela vai realmente se destacar. Ele se incomoda, mas ele não está disposto a andar uma milha a mais. Ele não está disposto a fazer algumas coisas que ele acha, que ele chama de pequenas coisas, coisas insignificantes. Isso não faz parte do meu trabalho, eu não tenho que fazer isso. Às vezes, a gente, desde quando que nós, para você ir além, funciona dessa maneira? Você faz só isso aqui e acabou. As pessoas que andam uma milha a mais na vida, são pessoas que, essas pessoas se destacam. Eu estou falando andar uma milha a mais, sem foco, sem propósito.
Fazer as coisas aleatoriamente, sem nenhum propósito. Estou falando de fazer as coisas com propósito, as coisas com foco, as coisas que funcionam. E creio que você entende bem o que estou falando. Coisas com inteligência. O Saul não estava disposto. Contra o Golias, ele não lutou. Pegar e formar caravanas, pegar o exército para ir guerrear contra os filisteus, fechar as fronteiras e proteger o país, você não vê ele fazendo por um tempo. Aí, dá um tempo ele não faz mais. Mas você vê ele andando longas distâncias, vasculhando os dias a fio, em busca de um homem que nunca foi inimigo dele. Ele usava o exército de Israel para os seus interesses pessoais. Para buscar, para caçar o Davi. Como se fosse um animal. Você não vê ele com essa disposição contra o exército filisteu. Mas você vê ele usando o exército de Israel para caçar um homem que nunca foi inimigo dele. Ele guerreou as guerras erradas, minha gente. Ele perdeu o foco, ele perdeu o propósito. E à medida que ele foi se desfocando, ele foi perecendo. À medida que os inimigos dele deixaram de ser os filisteus e passou a ser o Davi, ele foi cavando um buraco sem fundo, que não tinha fundo. Quanto mais ele caminhava naquela direção, mais ele estava aprofundando aquele buraco. Ele foi puxando um abismo, que puxou outro abismo, e foi puxando um abismo, e sabe o que culminou? Onde ele chegou? Ao suicídio. Ele ficou louco, obcecado por destruir Davi, e nessa obsessão ele se autodestruiu. Ele não pôde destruir com Davi. Criou muitos problemas para ele, sim, mas não pôde destruí-lo. Mas a vida dele foi arruinada. A casa dele foi destruída. Os filhos foram assassinados. A casa dele virou uma bagunça, porque ele não tinha tempo para cuidar da vida dele, da casa dele, do reino. Por isso que a casa dele virou uma bagunça, por isso que o país virou uma bagunça, por isso que a casa dele ninguém respeitava ninguém, os filhos foram assassinados, por isso que a família dele desandou inteira, por isso que o país foi dominado pelo exército inimigo, porque ele só tinha um objetivo. Ele estava focado em uma única coisa: destruir alguém que não era inimigo dele, que era aliado dele, que lutava pelos mesmos interesses que ele, mas por ciúme, por inveja, por sentimentos miseráveis, ele se tornou miserável e arruinou com a vida dele. Por favor, preste atenção nisso. É muito fácil você começar a se tornar uma pessoa miserável, eu e você. Ceda para um sentimentozinho medíocre, para uma ninharia hoje. E essa vai puxar mais outra ninharia. E essa vai puxar mais outra ninharia. E daqui a pouco você é um depósito de ninharias. Você se torna um depósito de ninharias. Você se torna uma pessoa sem conteúdo nenhum. Uma pessoa que só abre a boca para criticar, para queimar alguém, que é capaz de andar longas distâncias para prejudicar alguém, que é capaz de gastar telefone para poder fofocar com alguém, que é capaz de trabalhar somente por intrigas, para prejudicar, para destruir, quando poderia estar trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor dos seus sonhos, quando você poderia estar envolvido com as coisas certas. Muitas pessoas estão envolvidas só com coisas erradas, guerreando as guerras erradas, escolhendo as batalhas erradas, se envolvendo com as coisas erradas e assim por diante. Você deve prestar atenção nisso. Olhar para dentro de você. Porque quem já não se encontrou numa situação miserável em função de sentimentos miseráveis? Se alguém disser assim, não, nunca tive isso, está mentindo.
Todos nós somos tentados a sentimentos miseráveis. Somos tentados a todos os sentimentos miseráveis. Todos nós. E o que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa é a capacidade de combater. É ter uma boa atitude, uma postura correta diante dessas situações. Você ter a força de combater. A sua boca é tentada a falar de maneira miserável, você vigia, porque você está dominado por coisas lá dentro, e você começa a trabalhar aquilo e diz, não vou mais ser dominado por isso. Eu não vou mais. Eu não aceito isso. Está acabando comigo. Quantos relacionamentos que têm acabado por causa de ciúme? O ciúme é um sentimento miserável. Eu não estou dizendo que você tem algo ali, quem ama, quer cuidar e etc. Mas tem diferença de você querer cuidar do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge. E, claro, defender e cuidar do que é seu, de uma obsessão maligna. De ver coisas onde não existem. Tem muita diferença. Tem diferença você olhar para alguém que está vencendo e dizer, eu também quero vencer, do que você olhar e não estar disposto a fazer o mesmo que ela está fazendo e se incomodar com a vitória dela. Isso é inveja. Quantas pessoas, lamentavelmente, como Saul, que não estão trabalhando pela própria vitória, mas pela derrota de alguém. Quantas pessoas que, a exemplo do Saul, estão, como Saul, usava o exército de Israel, não para defender o país, mas para caçar um homem inocente. Você sabe o que é um homem? Olha o que é a loucura de uma pessoa. Olha o que é a loucura. O Saul pegar o exército e andar longas distâncias, dias a fio, em busca de um homem inocente. Por que ele fazia isso? Porque na cabeça dele, o Davi era o problema da vida dele. E por que o Davi era um problema? Porque o Davi fazia o que ele não estava disposto a fazer. E, consequentemente, aquilo fazia com que ele tivesse notoriedade, seus feitos. Ele era um homem que as pessoas passaram a amar, a gostar dele. Deus era com ele. À medida que ele foi vendo que Deus era com ele, aquilo foi incomodando ele ainda mais. A filha dele gostava dele, do Davi. Ele fez do Davi o seu inimigo, simplesmente porque o Davi era um homem que vencia. E pessoas que não estão dispostas a fazer o que é preciso para vencer, vão se incomodar com quem está fazendo. Então, enquanto ele estava lutando contra o Davi, Davi estava lutando para agradar a Deus, lutando para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, lutando. Consequentemente, o Saul foi plantando a semente ruim e foi se autodestruindo. Lutou as guerras erradas. Escolheu as batalhas erradas. E isso você deve abrir para a sua vida, para todos os lados. Talvez dentro da sua casa você fica insistindo e brigando por uma coisa que não é o seu problema, mas você fica uma pessoa obcecada, achando que aquele é o teu problema, aquilo é o seu problema. E o problema é você vencer esses sentimentos miseráveis, é você focar na coisa certa. Porque tem gente que está focado na coisa errada, é por isso que está dando tudo errado. Se você está focado na coisa errada, como é que você vai construir uma vida abençoada para você? Se o teu foco é exatamente aquilo que não tem nada a ver. No trabalho,
Em vez de você estar focado no seu trabalho, em fazer o que vai ser importante para o seu crescimento, você está focado em coisas irrelevantes. Isso é escolher as batalhas erradas. Quantas pessoas que compram briga que não é delas, que se metem em confusões, se envolvem com coisas que não têm nada a ver com elas, pegam problemas que elas poderiam evitar na vida. Quantas pessoas que Deus chamou para fazer algo, e ao invés delas estarem focadas no chamado e no ministério delas, elas estão envolvidas com outras coisas. Não dá para você fazer tudo. Se Deus me chamou para fazer algo, e eu começar a me envolver com outras coisas, eu vou perder a energia do que eu estou fazendo. Vai roubar. Vai roubar. Tem coisa que não adianta eu parar para fazer que não vai funcionar. Não adianta. E cada um tem que saber disso. Você tem que entender que quando você faz escolhas na sua vida, você decide viver com propósito. O diabo não vai gostar. Pessoas vão ser usadas pelo diabo para apontar problemas e cá. Se você sair, presta atenção, se você não suporta ser criticado, então eu digo a você, não faça nada. Eu não suporto ser criticado, então não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa de importante, de relevante, você vai ganhar notoriedade e você vai ser criticado. Você vai ser criticado na sua casa, você vai ser criticado na vizinhança, você vai ser criticado no trabalho, você vai ser criticado na igreja, você vai ser criticado aonde você estiver, você vai ser. Se você não suporta ser criticado, então não faça nada. Se toda vez que você é criticado, você muda o foco, você sai desesperadamente tentando fazer uma outra coisa, daqui a pouco, naquela outra coisa, alguém vai te criticar. E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer outra coisa. A outra vai te criticar. Vai fazer outra coisa. Vai te criticar. Vai fazer outra coisa. Preste atenção numa coisa. Você precisa saber o que Deus te chamou para fazer, o que você deve fazer, focar nisso. Nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai achar bacana, nem todo mundo vai ver com bons olhos. Vai ter sempre os do contra, você vai se deparar com críticas, mas se você está fazendo o que Deus te mandou fazer, se você está certo daquilo que Deus te mandou fazer, siga o seu caminho. Acabou. Quantas vezes eu vi gente desistir de coisa grande por causa de um? A maioria estava com ela e um definiu a vida dela. Porque a fraqueza é tão grande que a crítica de um pesou mais do que o apoio dos outros. Sempre haverá uma meia dúzia, a meia dúzia do contra. Sempre vai ter alguém que vai ter uma opinião contrária. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, do que você faz, vai desenvolver um ódio gratuito, como foi o Saul pelo Davi. Por que você me odeia? Te odeio. Eu já sei que eu te odeio. Fazer o quê? Por que o Saul passou a odiar o Davi? Porque o Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era habilidoso, Davi fazia as coisas funcionarem. Davi, de pastor de ovelhas, que nunca tinha pego numa espada, se tornou um sujeito, um guerreiro poderoso, porque Davi desenvolvia coisas que ele não conseguia, e aquilo incomodava ele. À medida que o Davi foi vencendo, aquilo incomodava. Por que ele não correu atrás e foi desenvolver também? E fazer? Já que ele já era o rei. Porque tem gente que não está disposto a fazer o que é preciso. Então ele precisa fazer com que o outro pare. Para que ele não fique tão atrás. E como Davi não parava, e ele estava ficando cada vez mais distante do homem que o Davi estava se tornando dia após dia, aquilo era mortal para ele.
E por que era mortal? Porque ele era um miserável. Por que ele era miserável? Porque ele só alimentava sentimentos, pensamentos miseráveis. Naturalmente, você vai se tornar uma pessoa grande alimentando pensamentos miseráveis e sentimentos? Claro que não. Você acha que você vai vencer o diabo se você hoje está lutando contra aquilo que não é o seu problema? Ele passou a lutar contra o Davi, o problema dele era os filisteus. Ele passou a usar o exército de Israel para caçar o Davi, quando ele devia estar caçando os filisteus. Tem gente que está tentando derrubar alguém, quando deveria estar lutando para se erguer. É exatamente isso. Tem gente que está incomodada com alguém que está vencendo, quando deveria então olhar para si mesmo e dizer, escuta aí, então eu vou fazer o que é preciso. Eu vou fazer o que é preciso fazer. E pronto. Mas muito pelo contrário, esse tipo de palavra, muitas vezes até irrita, incomoda a pessoa, porque ela não quer ouvir. Ela está obcecada por uma linha de pensamento que está destruindo com a vida dela e ela não quer aceitar. Ela não aceita. Só que a história se repete na vida de muita gente. O Davi terminou os seus dias poderosamente abençoado, honrado, com uma vida abençoada, e o Saul terminou com suicídio, louco, desequilibrado, doido, completamente doido, porque à medida que ele foi só alimentando os sentimentos miseráveis, ele foi se tornando um cara cada vez mais miserável, marraso, só se envolvia com ninharias, obcecado por derrotar o Davi, sendo que o Davi não era o problema dele. Escolheu mal suas batalhas. Guerreou as guerras erradas. Tirou o foco do inimigo e colocou naquilo que não era seu inimigo, colocou no aliado. Ele queria destruir o seu aliado e largou o inimigo. E o inimigo ganhou força. Ganhou força. E muitos não estão vendo isso. Contra o Golias ele não lutou, contra o Davi ele lutou. Defendeu o país, ele não defendia. Corria atrás do Davi para matar, ele corria. Então tem gente que fazer o que ele precisa fazer, vamos orar, vamos jejuar, vamos guerrear, vamos lutar para vencer isso. Você não está bem com você? Você tem que parar e dizer, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou botar força, eu posso vencer isso. Você não está bem com teus resultados, não está bem com a tua aparência, não está bem com a tua cabeça, não está bem com o teu espírito, não está bem. Você tem que parar e entender, eu preciso mudar, eu preciso de mudanças e eu vou trabalhar isso na minha vida. E eu vou conseguir, Deus vai me ajudar e Deus vai ficar feliz em ver você lutando para fazer o que é preciso. Mas não adianta nada você ficar totalmente incomodado, tá? Está incomodado consigo mesmo, com a cabeça, com o espírito, coração, com o interior e com o exterior. Você não está satisfeito, mas também não faz nada. Mas se incomoda com quem faz. Aí a pessoa começa a transformar o Davi no problema dele, mas o Davi não é o problema. O Saul era o próprio problema da vida dele. Quantas pessoas que estão transformando algo que nunca foi problema dele, no problema da vida dele, sendo que o problema da vida dele é o diabo. O problema da vida dele são as más atitudes da própria pessoa. As suas próprias atitudes erradas, suas atitudes e escolhas erradas. Aí quando a coisa não anda, a pessoa sempre tem uma desculpa. Ela sempre tem uma justificativa. Porque para o outro, ela olha com lentes de aumento. Mas para ela, com lentes cor-de-rosa. Então, para o outro não tem justificativa. Para ela, sempre tem uma justificativa. Sempre tem um porquê. O outro
o outro escorregou porque o outro é errado mesmo, não vale nada, e isso, aquilo outro. Ele não, ele porque é porque isso aconteceu, aquilo outro aconteceu. Então, você vê, né, foi por isso que eu estou assim. Então, quer dizer, com ele sempre tem uma justificativa, com o outro não tem. O outro, né, nada é aceitável, mas com ele tem sempre uma explicação. Ele sempre tem uma explicação para dar a explicação da explicação. Ele sempre tem um porquê que ele fez aquilo. Ele muda, a hora que é conveniente ele ter esse discurso, ele tem, a hora que é conveniente ter esse aqui, ele tem. Não importa, desde que ele consiga justificar as suas atitudes que não estão corretas e pesar a vida do outro, que é o que ele fazia. Que o Saul fazia contra o Davi. Então, eu penso que todos nós devemos, nesse início de ano, analisar. Você escolheu as batalhas certas? Até porque, presta muita atenção, a vida é uma batalha. E há guerras que alguns estão lutando que não precisam lutar. Não precisariam lutar jamais. Tem coisas que tem gente pegando que não precisava estar pegando. Tem problemas que tem gente pegando para a vida que poderia já ter evitado. Talvez você hoje está envolvido com coisas que o Senhor já deixou bem claro, isso não é para você. Quantas vezes uma pessoa está lutando uma batalha que não é para ela lutar? Deus já disse, eu não tenho isso com você. Sai fora disso. Não tenho isso com você, sai. Às vezes a coisa já está mais do que na cara, que não é de Deus, que Deus está dizendo, não, eu estou te livrando. E a pessoa está insistindo, e está insistindo naquilo, e Deus está dizendo, para, que essa batalha não é sua. Eu estou te livrando. Mas a pessoa está tentando fazer um negócio funcionar na marra. E Deus está dizendo, não. Quantos livramentos que Deus já nos deu e a gente ficou lá, brigando para ter aquele problema de volta. E Deus dizendo, olha, isso é um livramento, estou te dando um livramento. Eu estou dando para você um livramento. Mas você está aí, insistindo para pegar um problema que eu estou te livrando. Eu estou livrando você disso. Eu estou livrando. Então tem coisas que na vida da gente é livramento e você está lá brigando para pegar de volta. Você está lutando uma guerra que você não precisava lutar. Você podia estar agora, então, pega a guerra. Mas está uma guerra dentro de mim. Qual a guerra? A guerra de ficar sem isso. Bom, então essa é a sua guerra. Essa é a batalha certa. Você vencer, superar e se levantar. Entendeu o que eu falei? Essa é a sua guerra. Talvez você está guerreando para pegar uma coisa que Deus já disse, não. Mas eu não fico sem isso. Então essa é a sua guerra, você tem que ficar. Essa é a sua guerra. Mas eu não quero isso. Essa é a sua guerra. Você tem que querer, porque Deus está dizendo. Eu não tenho aquilo para você. Então, lutar por aquilo que Deus já te deu livramento é a guerra errada. Lutar para vencer esses sentimentos, esses pensamentos, essa fraqueza e etc. é a guerra certa. E assim por diante. Agora, claro que eu estou cansada de saber que, na prática, não é um estalar de dedos. Porém, nós temos cabeça, inteligência, nós temos o Espírito Santo para tomar o rumo certo, sair do rumo errado, fazer o que Deus nos mandou fazer, porque a gente sabe que no final é vitória. Mas enquanto eu estiver batendo na tecla, numa tecla que Deus já falou para, enquanto eu estiver lutando uma guerra errada, as guerras erradas, escolhendo as batalhas erradas, vai ser aquela luta interminável. E aquela dor também que não cessa nunca. Quando você já poderia estar lá na frente,
lutando para superar aquela dor, você está lutando para ficar na dor. Está errada a guerra. Está na guerra errada, está escolhendo errado as suas batalhas. E isso você tem que entender. Quantas vezes a pessoa está querendo desistir de algo e Deus está trabalhando para ela vencer aquele orgulho, vencer aqueles medos, vencer aquelas inseguranças. Essa é a sua batalha. E a pessoa não quer encarar essa batalha. Ela já acha que desistindo daquilo, pronto, já me vi livre. Não. Na vida você vai se deparar com muitas outras situações que você vai precisar de coragem, de força, de segurança, de confiança. Então, se Deus colocou uma situação para você, diante de você, para você vencer seus medos, covardia, seu orgulho, para você perdoar, então, agarra esta batalha, porque essa batalha é a certa, é a sua. Essa é a certa. Se ao invés do Saul ficar dias a fio, exaustivamente vasculhando o país inteiro atrás do Davi, ele tivesse ficado em casa, buscando a Deus, trabalhando as inseguranças e buscando focar na coisa certa, como fechar o país para os filisteus não entrarem, como preparar um exército mais forte, como liderar o país de maneira que agrada a Deus, e trabalhando as suas inseguranças e mediocridades, e vencendo, não, eu vou vencer essa inveja, esse ódio que está dentro de mim. Ele teria terminado os dias dele com uma biografia maravilhosa, mas terminou com uma das piores da Bíblia. Piores da Bíblia. Eu já falei do Manassés aqui, que foi pior do que ele, mas teve um fim abençoado porque mudou de vida. E ele que teve um bom começo, teve um péssimo fim. O Manassés teve um péssimo começo e um maravilhoso fim. E o Manassés foi muito pior do que ele. Só que o Manassés se arrependeu, e arrependimento significa mudança. E o Saul nunca quis se arrepender. Você vê que ele era tão medíocre que o refrão de uma música dominou a cabeça dele, deixou ele maluco. Ele desenvolveu uma inveja contra o Davi. Porque ele não suportou ver as mulheres cantando uma música que enaltecia o Davi. Agora, quem é que tinha lutado contra o filisteu? O Davi. Quem é que estava fazendo coisas que ele não estava? O Davi. Naturalmente que ele ia ter notoriedade. Por que ele não ia lá fazer? Porque é o que eu estou dizendo. O que é preciso fazer, tem gente que não faz. O que não é, vai lá e faz. Escolhe as guerras erradas. Ele tinha que ter lutado contra o Golias, não contra o Davi. Ele tinha que ter lutado contra aqueles sentimentos miseráveis e não passar dias a fio usando o exército de Israel para caçar um homem que não era inimigo dele. Gente, isso é muito forte. Analisando essa história, a gente traz para a vida da gente e pensa, meu pai, o sujeito quando tirou o foco dos filisteus e botou no Davi, ele foi se aniquilando, acabou com a vida dele. Ele não viu que ele estava acabando com a vida dele, ele não viu que aquela obsessão. E por que ele estava obcecado? Porque ele só estava dominado por sentimentos miseráveis. Ver o Davi vencendo era desesperador para ele. Só que ele não estava disposto a fazer. Então, na cabeça dele, se ele matasse o Davi, ele resolvia o problema da vida dele. Acontece que na vida de pessoas assim, sempre haverá um novo Davi. Porque sempre vai haver pessoas dispostas a fazer o que ele não está disposto a fazer. Então, assim, ele vai ter que matar todo mundo. Um monte de gente. Vai ter que tirar um monte, vai ter que sair, vai passar a vida derrubando e odiando. E é onde muita gente está com a vida acabada, porque ele não vence as misérias dele, e aí ele se incomoda com todo mundo que vence, com todo mundo que avança. Ele
podia até ter conseguido. Ele não ia conseguir matar o Davi, mas digamos que ele tivesse conseguido. Ia aparecer um outro Davi. Porque miserável como ele, qualquer um que fizesse um pouco mais ia ganhar mais força do que ele. Porque ele não estava focado em ser uma boa pessoa, em fazer a vontade de Deus, em liderar o país, liderar o povo, em fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele estava focado num sentimento egoísta, em liderar para si mesmo, em brigar contra alguém que o incomodava de forma pessoal, porque ele não queria competição, ele não queria ter ninguém que fosse mais do que ele. Mas a verdade é que qualquer um já podia ser mais do que o Saul. Porque à medida que ele foi se tornando aquele sujeito miserável interiormente, endemoniado, só pensava em vingança, só queria matar, falava de morte todo dia, falava em bater, em matar, em assassinar, vasculhava para matar. Ele acabou com ele. O Davi teve oportunidade de matar ele, não matou. O Davi fez o que Deus mandou ele fazer. O Davi lutou as guerras certas. O Davi não odiava ele. Então, eu creio que o Espírito Santo quer que cada um pense a respeito. Talvez hoje você tenha transformado alguém em seu inimigo que não é seu inimigo. Num problema que não é o seu problema. Talvez hoje você está insistindo para uma coisa funcionar que Deus já disse não. E você deveria estar lutando a guerra certa, que é vencer isso aí. E assim por diante. Abre isso para a sua vida. Descubra as guerras que você está lutando, que são guerras erradas. Energia que você está liberando, despendendo desnecessariamente. Talvez você hoje tenha gastado o seu tempo, a sua energia, a sua vida, com coisas tão irrelevantes, sem sentido. E sua vida está indo para o ralo. Por quê? Porque você está desfocado. Você não está focado em crescer, focado em viver as coisas que você deve viver. Mas focado em coisas sem nenhum valor, que não acrescentam, que não somam, que não agregam valores, que só te leva a perder. Saul só perdeu. E a loucura tomou conta dele de tal maneira que ele no final não aguentou, se suicidou. Um homem que um dia foi cheio do Espírito Santo. Então você olha e diz assim, isso nunca vai acontecer comigo. Escuta, o diabo só mata, rouba e destrói. À medida que uma pessoa só toma o rumo errado, você acha que ela vai terminar onde? Enquanto ela devia estar lutando pela vida dele, ela está lutando contra coisas que não têm o menor sentido, onde ela vai parar? Numa derrota. Um abismo puxa outro abismo. Essa é a palavra de Deus. Esse sujeito que um dia exterminou, expulsou a feitiçaria de Israel, antes dele se suicidar, ele procurou uma feiticeira. Então você vê que não tem limite para uma pessoa perder o juízo, enlouquecer, perder a noção de tudo. Não tem limite. Você sempre pode perder um pouco mais. Você acha que você vai até ali e para? Não. Se você tomar o rumo errado, se você abre uma brecha para o diabo, aquilo vai crescendo. E a tendência disso é uma derrota atrás da outra, um fracasso ainda maior, um abismo puxa outro abismo. Escolha as suas batalhas. Não guerreie as guerras erradas. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no céu. Lutar contra quem não é seu inimigo, contra aquilo que não é o problema da sua vida, é trabalhar pelo fracasso. Quando se para de liderar para Deus,
para os propósitos, para o propósito de Deus, você começa a fazer para si mesmo, e para si mesmo é derrota. Ligue o seu pensamento no céu. Fale com o Espírito Santo e peça para Ele te iluminar. Viva um momento de introspecção com o Espírito Santo. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014.